Olá a todos! Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. É um livro muito interessante e este assunto aqui vai ser dividido em duas partes porque é um assunto muito longo. Então vamos lá, o espírito do anti-messias e da besta. Hoje é a parte 1 e depois a gente vai apresentar a parte 2 aqui, vamos discutir a parte 2. Pois bem, antes de começar, para quem tiver interesse, lembrando o link abaixo da área de membros, todo mês tem um curso novo. O curso desse mês é este aqui, ó, Casamento Bíblico nível 1. Tem esse monte de curso. Esse curso aqui especificamente, Casamento Bíblico, ele não vai estar disponível para venda, o curso sozinho, ao contrário dos outros, mas ele vai estar lá na área de membros do canal Casamento de Verdade também. Pois bem, mas lá só vai ter este curso. E na área de membros aqui de cursos tem todos esses cursos aqui. E todo mês tem um curso novo. Bom, dito isso, vamos lá. Olha só, o espírito do antimessias e da besta. Então, começamos aqui com 1 João, capítulo 4, versículos de 2 a 3. É assim que você pode reconhecer o espírito de Yahweh. Todo espírito que reconhece que Yahushua, Hamashia, o Messias, veio em carne, é de Yahweh. Todo espírito que não reconhece Yahushua não é de Yahweh. Este é o espírito do antimessias. Bom, dito isso, na época pré-diluviana, primeiro houve Enoque e a religião espúria. E então vieram as potestades do mal, liderados por hordas de Néfilins e provavelmente Órion, o caçador que escravizou o povo. Bom, em Babel encontramos um cenário semelhante, com Hermes chegando primeiro para descobrir o remanescente das ciências sagradas, seguido por Nimrod e seu império tirânico. Então, como o fim dos tempos será paralelo aos tempos de Néfilins, Nimrod, o misticismo e a rebelião? Bom, assim como no passado, o temperamento enganoso da religião prostituta será o de preparar o caminho para o falso Messias. Portanto, ela deve primeiro o quê? Criar raízes. Aqui tem um ponto interessante. Está falando que a falsa religião ou a religião prostituta ela tem que criar raízes muito fortes. Pois bem, dito isso, se ela tem que criar raízes muito fortes, ela já está pronta, ela é muito antiga, está pronta, ou ela está ainda sendo adaptada, está sendo gerida. Então aí fica para o pensamento de cada um. Pois bem, embora o verdadeiro antimessias tenha sido reservado especificamente para os tempos pré-determinados pelo verdadeiro Criador, os últimos 3 anos e meio da tribulação, de 7 anos, esse período aqui, isso não impediu as forças do mal de se esforçarem para apresentar o falso Messias desde o início. Ou seja, embora vai ter o falso Messias desde sempre, o Criador já definiu o período dele, aqueles últimos 7 anos, ou 3 anos e meio, ainda assim as forças do mal sempre tentam apresentar o anticristo. Bom, desde a queda de Adão e Eva em desgraça, as forças dentro da linhagem rebelde e independente da humanidade têm trabalhado incansavelmente ao longo das gerações para apresentar o quê? O falso Messias. Bom, o objetivo final das forças espúrias, dessas forças terríveis, é apresentar firmemente o falso Messias em um momento em conflito com o tempo devidamente destinado, estabelecido então pelo Criador. Ou seja, sempre estão tentando colocar antes da hora. Como estudantes de história, temos sido testemunhas de muitos esforços amotinados do passado, onde o espírito da religião espúria ganhou o controle sobre o governo mundial e colocou em posição seu provável candidato a ditador mundial. Devemos nos lembrar do espírito do antimessias, ele é como um ser vivo. Ele está sempre à espreita, esperando pacientemente a oportunidade de agarrar sua presa no momento de sua escolha, como um animal, mas aceitará os tempos predeterminados também, se necessário. Então, abre aspas. Pois o poder secreto da ilegalidade já está em ação, mas aquele que o detém continuará a fazê-lo até que seja tirado do caminho, e então o iníquo será revelado. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 7 a 8. Agora vamos lá, o que está escrito aqui basicamente?
está escrito o seguinte: tem algo que impede o anticristo de chegar efetivamente, de fazer o que ele tem que fazer para se tornar o anticristo, certo? E esse algo vai ser tirado e o anticristo então aí vai poder chegar e fazer o que vai fazer. Bom, o que é esse algo? Bom, somente o Espírito Santo impede que o espírito do antimessias se apodere de uma potestade governante faminta e poderosa e ascenda ao poder mundial. Somente o Espírito Santo impede o espírito do falso Messias de completar a abominação do tempo do fim, que causará desolação até o tempo sagrado. Somente o Espírito Santo impede que as forças do mal cumpram o espírito do antimessias, o revelando ao mundo ao tomar sua posição, apoiado pelas pessoas da terra contra o verdadeiro Criador. Sem o poder do Espírito Santo, isso teria acontecido já em Nirod, ou qualquer um dos 6 grandes poderes mundiais anteriores. Grandes reis históricos, como por exemplo Nabucodonosor, Alexandre, que o pessoal chama de Grande, não sei se ele era alto ou se ele era baixinho, não sei, mas ele era Alexandre, o pessoal chama de Grande, e Júlio César. Esses 3 representam 3 dos exemplos mais notáveis da religião espúria, se forjando com poderosos impérios mundiais para apresentar o antimessias plausível. Bom, Nabucodonosor teve seu reinado interrompido por 7 anos, até que reconheceu o verdadeiro Criador, depois de ter praticamente completado a abominação no templo, mas ainda não ter se declarado Deus de seu trono no templo. Isso foi reservado para o futuro anticristo fazer, ou seja, o Nabucodonosor fez basicamente a baixaria, mas ele não chegou a sentar no trono e falar: aqui sou eu, Deus, etc. Ele não chegou a fazer isso, certo? Bom, alguma coisa aconteceu, alguma coisa impediu ele de fazer isso. No final das contas, ele entendeu que estava bem errado aquilo ali, né? Bom, Alexandre e Júlio César foram mortos antes de completar suas tarefas profanas, mas já eram considerados divindades antes de suas mortes, né? Eles eram considerados deuses aí. Só que morreram, deu certo. Pois bem. Bom, e esse aqui? Bom, todo mundo conhece, certo? É o Nabucodonosor, que passou então 7 anos como... Aqui no caso parece ele mesmo, né? Mas a história original seria que ele foi transformado numa besta, ficou comendo pasto durante 7 anos para... bom, se tocar que tinha algum problema que ele deveria, né, corrigir aí. Pois bem, mas aqui também está uma boa representação. Continuando. Nenhum desses, no entanto, governou o mundo inteiro. Mas Alexandre era considerado pelos iranianos daquele período como um espírito maldito e hostil relacionado ao confronto dos tempos do fim entre as forças do bem e do mal. Quem falava isso aí, no caso, os persas. Desde o Império Romano, outros procuradores, dignos do mal, têm se apresentado, oferecendo oportunidades plausíveis para o espírito do antimessias, né? Incluindo aí o figura, o Alexandre. Os candidatos pós-Império Romano, no entanto, geralmente se restringiam ao cumprimento da profecia do tempo do fim com relação ao renascimento do Império Romano como requisito e plataforma para tomar o poder absoluto. Embora, da perspectiva espúria, isso não seja obrigatório, a profecia bíblica exige que o Império Romano seja a plataforma preparatória e o epicentro para o último império mundial desta era. Essa aqui é a visão dele, a visão do cara do livro, certo? Eu não concordo 100%, mas é um ponto de vista que a gente está discutindo. Pois bem, então vamos lá. Mussolini foi um desses candidatos. Mesmo que ele não fosse um candidato sério ao falso Messias, ele possuía o espírito dele e teria, se permitido, cumprido os requisitos bíblicos. Tanto Mussolini como Hitler também acreditavam na doutrina do novo homem. Os fascistas da nova era deveriam ser moldados a partir de um redentor italiano que se via como um profeta. Essa aqui é a visão dos caras. Tá aí o Mussolini com o bigodinho e aparentemente eles estão contando alguma coisa engraçada, porque parece que tá um filme de comédia esse cara aqui rindo, né? Porque a gente não vê esse cara rindo nunca. Meu. Bom,
Mussolini imaginou que Roma seria o centro e o símbolo da sua nova religião política e a capital do seu novo império. Essa ilusão exigia um super-homem, pois Mussolini se via como um César ou um Salvador, o Redentor. Todos os pronomes referentes a Mussolini foram capitalizados durante seu reinado de terror, enquanto seus seguidores próximos alegaram sua infalibilidade como super-herói, o super-homem. Mussolini criou na Itália então o culto à divindade de Dulce. Bom, tá aí o Mussolini também fazendo cumprimento de checagem de sovaco, né? Mostrar o sovaco dele, etc. Tal. Bom, tá aí ele e continuando. Assumir o poder absoluto e fazê-lo ilegalmente são duas das principais características do anticristo ou do antimessias. Então, duas características é o quê? Exatamente, ó. Assumir o poder absoluto e fazer isso de forma ilegal. Certo? Sem votação, ninguém vai escolher o cara, ele vai dar o jeitinho dele lá. Pois bem, outros candidatos mais notáveis e sérios, dos quais Nostradamus profetizou, foram Hitler e Napoleão. Bom, ambos foram ditadores brutais que tomaram o poder absoluto ilegalmente e trabalharam incansavelmente para reunir o Império Romano. A visão do cara do livro. Vamos agora olhar para Napoleão, que usurpou o governo revolucionário para se tornar um ditador na França. Tá aí o Napoleão, certo? Bom, o que não se sabe é que a religião da Babilônia já havia se estabelecido dentro da rebelião e estava no controle, esperando por um possível antimessias. Então, Robespierre estabeleceu o culto do Ser Supremo, também conhecido como culto da razão, como a religião oficial da França em 1793 e 1794. Bom, Robespierre converteu todas as igrejas cristãs por meio da tirania em templos do novo culto, forçando-os violentamente a adorar o Ser Supremo. Isso incluía as catedrais de Notre-Dame e Abbey Saint-Germain, que foram então rededicadas à deusa Ísis. A nova religião da rebelião era a mesma religião de Languedoc, que foram perseguidos à beira da extinção pela Inquisição Católica. O que foi essa religião aqui de Languedoc, que é a mesma religião lá da Revolução Francesa? Essa religião desses caras aí é uma religião que diz assim, que existem dois deuses. Que existe o Deus bom do Novo Testamento e o Deus mau do Antigo Testamento. O Deus bom do Novo Testamento é o Deus que criou o mundo espiritual, na visão desses loucos, e o Deus do Antigo Testamento é o Hassatã que criou o mundo físico e a matéria. Então, na visão deles, esses dois deuses eles brigam, e nessa briga aí a gente está no meio dessa confusão toda, e seria isso. Né? Então, ou seja, basicamente o que eles querem dizer é o seguinte... Basicamente, toda essa blá 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 para dizer o seguinte: olha, não siga os mandamentos, ok? Não siga os mandamentos porque os mandamentos foram feitos por alguém. Eles dizem que foram feitos por um Deus mau. E na verdade, agora, não seguir mandamento nenhum e ó, bola pra frente, faça todas as baixarias possíveis, mas, certo? Sem não impactar os outros, etc. Tal, aquele papo furado lá dos satanistas. Faça isso aí e aí tá beleza. Ou seja, estavam convencendo todo mundo a basicamente não seguir os mandamentos. Okay? Que é uma coisa que até hoje é feita da mesma forma sempre. E ainda tem gente que fala as mesmas porcarias. Ou seja, existe um Deus bom, um Deus mau, etc. Tal, e tudo que veio do Antigo Testamento é mau, eles dizem. Bom, continuando aqui. Na verdade, assim, presta atenção todo mundo. Como é que a gente sabe que isso é falso? É muito simples. Porque o Messias está previsto lá no Antigo Testamento. Como é que a gente sabe que o Messias é verdadeiro? Porque ele já está lá em vários textos do Antigo Testamento. Ele ia vir, certo? Então aí quando ele veio a gente tem todas as profecias lá que ele cumpriu para mostrar, pô, é ele o Messias, certo? Agora, se o pessoal pega e fala o seguinte, não, o Antigo Testamento é o de um Deus mau, etc. tal, então nada é válido. Ou seja, o Messias não faz sentido nenhum se o Antigo Testamento não é verdadeiro. Não faz sentido, percebe? Então vamos lá. O objetivo da Revolução Francesa era derrubar a monarquia que apoiou o catolicismo romano, desde a derrubada então dos merovíngios, e
também para erradicar o cristianismo da França e de acordo com Hancock e Balval. Bom, tá aí a catedral, muito conhecida, e algumas imagens que no mínimo são curiosas, né? Olha só que curioso, aqui parece uma mulher, se você for ver aqui, ó, tem o cabelo, tem o peito, né? Tem um menino aqui atrás, mas aqui na frente não parece bem um braço, parece que tem garras, e aqui realmente tem parece de um animal, um pedaço de animal para trás. Pois bem, todas essas coisas aqui, cá entre nós, pessoal, cá entre nós, isso aqui, esse tipo de imagem aqui é feito pelo pessoal que diz que o Antigo Testamento é mau. Vai prestando atenção. E agora eles querem trazer o bem pra gente. Olha só o que os caras fazem. Vai pensando um pouco aí. O Antigo Testamento é mau e agora eles vão trazer o bem. Sei. Vamos vendo. A erradicação cristã foi aceita como uma doutrina oficial em 1793 e então iniciada como uma campanha sistemática, de acordo com o historiador francês Michel Volvelli. Essa erradicação foi realizada de forma eficiente por meio de empreendimentos patrocinados pelo Estado, bruscamente impostos por meio de intimidação e violência metódica. A gente já falou sobre isso, padrão Nefri, intimidação. Ou seja, o pessoal pensa assim, quando for acontecer a marca da besta, vai ser optativo, vai ser assim, ó, pessoal, quem que vai querer seguir o capeta? E aí as pessoas vão pra lá e eu vou ficar aqui sem fazer nada. Não, pessoal, presta atenção, sempre esses caras trabalham com intimidação, sempre foi assim, sempre vai ser. Ok, continuando aqui. Tudo isso estava em vigor quando Napoleão tomou o poder. Ele foi considerado um maçom. Bom, o futuro Führer será um grande líder de guerra no espírito de Napoleão e do Bigodinho, no início de seus reinados. Ele será imparável, embora ele ascenda ao poder em uma plataforma pastoral de paz. Veio falar de paz, tipo assim, foge, corre, ok? Da mesma forma que Nimrod, Alexandre, Napoleão e Hitler submeteram o mundo à sua vontade por um curto período de tempo, o mesmo acontecerá com o futuro anti-messias. Bom, a gente para por aqui, vai ter agora a parte 2 depois, certo? No próximo vídeo sobre este livro aqui, a gente vai ter a parte 2 e a gente continua discutindo isso aqui. Por enquanto a gente só está aquecendo. Pois bem, e lembrando, quem tiver interesse, link abaixo da área de membros, onde tem um monte de curso lá, e o curso desse mês não saiu ainda, mas tá para sair, tá quase lá, que é esse aqui, de casamento bíblico nível 1. Por que nível 1? Porque vai ter depois nível 2, nível 3, nível 4, e assim vai. Certo? Mas não nos próximos meses, vai demorar muitos meses para ter o nível 2, ok? Até porque a gente está discutindo este assunto aqui, lá no canal Casamento de Verdade, então o negócio está bastante dinâmico. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.